Olá, estamos começando aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Dessa vez estamos com uma legenda do rádio alagoano. Olha, esse nome que nós trazemos hoje traz pra gente a história do rádio, a história de várias coisas. E várias histórias ele vai contar aqui. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o nosso querido Arivaldo Maia. Arivaldo, prazerzaço estar com você aqui, rapaz. Muito obrigado pelo convite. Para mim, como jornalista, né, pretenso jornalista, seria ruim se esse programa não lhe entrevistasse. Eu vivia há muito tempo, eu tenho que falar com o Arivaldo, porque você tem essa memória, você e outros companheiros da rádio que eu já trouxe aqui, Romildo Freitas, por exemplo, né, que eu já trouxe aqui, a Floraci, que já fez aqui, não foi comigo, mas foi com o nosso querido Valdemir Rodrigues, não é? Então agora você, aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, porque passa em vários horários. Eu gostaria muito de agradecer a você, Paulo, sou seu fã, faz muito tempo que eu vejo o seu trabalho, acompanho o seu cuidado com a pesquisa, com os valores de Alagoas. E foi por isso que eu aceitei, porque eu estou cheio de homenagens. Eu já tenho ginásio com o meu nome aqui. É verdade. Eu sou comendador em Palmeira, eu tenho meus pés na calçada da Fama, eu já tenho um projeto na Assembleia para ser comendador em Maceió. Essas coisas sinalizam que você está chegando perto da terminando a sua viagem. Calma Mas com isso. Você, eu não poderia dizer não, porque eu sou seu fã. E admiro muito. Agora, juntando esses prêmios todos, se fosse tudo em dinheiro. Aí era bom. Mas vamos conversar sobre a sua vida, porque o programa aqui é sobre isso, é pra gente conhecer um pouco mais, porque a gente conhece o Arivaldo do rádio, lá o cara transmitindo o jogo e tal, ficava com raiva, às vezes que eu sou CRB, aí quando... E você lá e tal, o cara fica com raiva, não tem o que fica com raiva do narrador, do juiz. Hoje esse cara parece que é do time contrário. Né? Então, aqui a gente vai conhecer o homem, a pessoa. Então, a gente sempre começa, e eu às vezes começo pelo fim, mas vou começar pelo começo mesmo, pelo princípio. Você é de onde? Quem são seus pais? Como foi? Vamos começar por aí mesmo. A gente vai jogando aqui. Eu sou de Palmeira dos Índios, né? Fui nascido em 30 de abril de 47, fiz agora 76 anos. Cheguei aqui na Rádio Gazeta menino. A minha família é uma família política. Aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas eu já tive 4 tios deputados. Simval Gaia, Remy Maia, J. Duarte, Fernando Gaia e Val Gaia, 5 deputados, né? Ao longo da minha vida toda, a minha vez sempre foi política. Eu não sou de política, eu não gosto de política, respeito, né? Que seria uma estupidez, a gente não pode viver sem política. Mas eu sou nascido em Palmeira dos Índios. Uma família muito tradicional, tanto a Tenório Maia como a família Gaia. E passei parte da minha infância lá, estudando no Colégio Pio XII, que é um colégio de padres, muito famoso. Não existe mais os padres, existe só o colégio. E começando a narrar futebol de salão nas Castanholas, no Aeroclube. Eu ficava em cima, pegava uma latinha de salsicha e começava a narrar que ele está fascinado pelo rádio. Não há nenhum antecedente com o negócio de rádio, não existe isso. Aí começou o rádio clandestino em Palmeiras, rádio comunitárias. Pirata, né? Não é pirata. E depois chegou a Rádio Sampaio, de Palmeiras dos Índios, a família Sampaio, que nós somos muito ligados também, o Gileno. Aí eu passei a fazer parte da Rádio Sampaio. Chegou um grande radialista do Brasil, que eu agora esqueci o nome dele, do Rio de Janeiro, que era diretor da Agência Nacional, para fazer um teste lá. Me tirou logo, tira esse rapaz aí. Esse aí é diferenciado. Eu fiquei assustado. E comecei a trabalhar em tudo, noticiário, futebol. Quando um dia chega lá Arnoldo Chagas, inesquecível Arnoldo Chagas, faleceu não faz muito tempo, narrador brilhante, e chegou lá na rádio, Gileno, me consegue aí um pista? O pista é o cara que fica atrás do gol, né? Aí você vai lhe dar o melhor, não, qualquer um que você der tá bom, Arnoldo para não. Eu fiz o jogo, CCA e CCE, quando foi no outro dia, a Décio Lopes não me chamar, antes de 67.
Aí eu cheguei aqui em Maceió, o diretor do esporte da rádio era Jurandir Costa, que foi um grande profissional também, pai do Rogério Costa, e hoje é um narrador brilhante, e é o meu substituto na Rádio Gazeta. E disse, Arivaldo, tudo bom? Não olhou nem para mim. Batendo na máquina assim, Jurandir Costa era uma figura. Você ganha quanto? Não, tá certo, muito obrigado, eu vou voltar. Aí veio outras vezes chegando, Arivaldo, vem cá, você é. Aí daí começou minha vida na Rádio Gazeta. Eu cheguei fazendo pista, nesse primeiro ano já fui o narrador Revelação, e daí começou uma carreira que durou, eu tenho uma faixa de 55 anos na rádio, só na Rádio Gazeta. É uma vida. Mas vamos voltar para trás. Eu quero ver Palmeira. Estudou aonde? Lembra de alguma coisa, de algum amigo, de alguma professora? Olha, a professora as traquinagens. Lembro. No Colégio Pio XII, os padres do Sagrado Coração de Jesus eram muito rigorosos. E eu estudei lá até a admissão. Né? Zé Vanderlei foi meu colega de classe lá. Olha. Esse grande cardiologista alagoano foi meu colega de classe. Ele disse quando esteve aqui que gostava de fazer teatro também. Olha, eu digo, que negócio! Ele era de Cacimbinhas. Ele disse. Então lá nós tínhamos os padres muito bons, professores, mas muito rigorosos. O padre do Gero, um alemão, um holandês, aliás, que gritava, dava esporro de todo jeito. Na banda, eu tocava na banda marcial, ao invés de Gaia! Me chamava de Gaia. Aí era uma passagem assim que eu não esqueço nunca. Um colégio de muita estrutura educacional, eu saí de lá sabendo alguma coisa. Além do Vanderlei, lembra de mais alguma? Eu lembro do doutor José Dias aqui, que acabou de implantar meus dentes aqui em Maceió. José Dias! Fantástico. O meu também, aqui com o José Dias. Eu fiz um tratamento que veio acabar agora. Minhas filhas também são dentistas, mas o José foi quem implantou. Antiquíssimo, né? Meu colega de colégio de lado, presepeiro sentado do meu lado. Namorador. Namorador demais. Demais. Foi com ele que eu implantei os dentes recentemente. E outros colegas que eu não lembro mais. E essa professora que tem uma fundação em Palmeira, Dona Lourdes, aí hoje ela tem uma fundação de menores em Palmeira dos Índios, nesse sistema de adotar crianças. E antes eu estudei em Grupo Almeida Cavalcante, que ficaram no centro de Palmeira dos Índios, e tinha uma tia que era minha professora, tinha a dona Matilde, tinha a dona Olga, eu lembro de professoras muito famosas nesse Grupo Almeida Cavalcante, que eu passei uma parte considerável da minha infância antes de seguir para o Colégio Pio XII. Mas veja bem, como era a Palmeira desse tempo? Porque isso estamos falando em que ano? Estamos falando de 63. Como era essa? Porque Palmeira era superior a Piraca. Muito superior. E assim do ponto de vista intelectual, inclusive, porque o meu amigo Eduardo Bonfim dizia: Paulo, as pessoas de Palmeira eram diferentes, as meninas eram bonitas, galega, o povo galego, né? E o povo tem ligação com Recife, não tem ligação com Maceió. Engraçado é isso, a população de Palmeira nessa época, que era a maior cidade, superior inclusive a Arapiraca, que hoje, graças a Deus, é uma cidade lindíssima, eu adoro Arapiraca, mas nesse tempo era rivalidade. Ela começou a crescer, e hoje é um orgulho de todos nós. Palmeira tinha colégio de padre, colégio de freira, 3 cinemas naquela época, 3 cinemas, uma festa de Natal fantástica, um carnaval fora de época, e o carnaval na própria época, que vinha gente de todo o Nordeste do Brasil, e famílias ilustres, escritores, poetas. É uma cidade muito ligada à cultura, muitos pianistas, você passava nas ruas, eu era garoto, só via o piano, coisa linda, né, tocando assim à noite. Muitas pessoas tocavam piano, isso é um sinal de... casario também é diferente lá, né? Em frente à casa da minha avó, onde era um hotel, de Dona Amparo, era a dona do hotel, tinha uma menina linda, tocava piano, eu digo, coisa linda. Tanto que eu comecei a tentar, não deu certo, com besteira assim, mas não sei tocar. E a cidade com colégio de padres e freiras, e ainda hoje existe colégio de freiras, que tem um quarteirão em Palmeira, um hospital que foi referência no interior, Hospital Regional Santa Rita, e hoje o meu irmão lá, Dr. Pedro Gaia, é o provedor. E uma cidade que tinha uma feira permanente, além de quarta e sábado, tinha feira permanente. A famosa feira do Bacurau, na Praça Beto Mendes, que era
Era uma beleza, uma maravilha. Uma estação de trem muito movimentada, que a gente viajava para Maceió de trem, se quisesse, né? E ele saía de Porto Real do Colégio e fazia essa linha até Maceió, que hoje a gente sente saudade. Enfim, uma cidade com sempre muito ligado ao futebol, o CSE, que na verdade... Que era forte na época, eu me lembro, meu menino, o CSE... Doutor Luiz Canuto, pai de Márcio Canuto, foi goleiro do CSE. Ele foi dentista em Palmeiras dos Índios, doutor Luiz Canuto, e chegou a ser goleiro. Já tive Edival Gaia, meu tio que foi deputado aqui, foi zagueiro do CSE. Val, meu primo que foi deputado, foi zagueiro do CSE. E então tinha um time muito bom, histórico. E agora tem uma estrutura melhor, o estádio com iluminação de LED, gramado, cabine. Fizeram até homenagem a mim agora, um mural lá com o meu retrato, lindo e gigante, em homenagem a mim recentemente. E é o time da minha paixão. Eu sou CSE e sou Flamengo. Tchau. Sou esses dois no Brasil. Sempre fui. Palmeiras dos Índios tem muito torcedor do Rio, em função da chegada das rádios do Rio naquela época. Tupi, a Bandeirantes, a Globo de São Paulo, na Globo do Rio de São Paulo. E a torcida do Flamengo é a maior do Brasil em todo canto, mas lá em Palmeiras é um exagero. Vasco, Botafogo. E as primeiras emissoras de rádio, Palmeiras tem, por exemplo, Bispo, Arapiraca não tem. Então, nós temos uma sede de... Fernando Iório foi de lá, eu acho. Foi Bispo Palmeiras dos Índios. E Arapiraca, eu achei a Mercia também tem um bispado em Arapiraca, como Penedo tem, né? E outra coisa mais, os museus de Palmeiras tem um museu que é uma coisa fantástica. A família Luiz Torres. Luiz Torres. Foi o gestor de tudo aquilo ali. Lá tem objetos da minha família, né? Tem a cadeira de dentista de vovô Federico, lá onde você foi naquela sede. Ali, naquela casa da Fazenda do Riachão, era o consultório do vovô Federico, que era formado pela Universidade Federal da Bahia. O dentista brincava muito comigo lá, depois que ele deixou de trabalhar. Tem muitas coisas da minha família ali. E tem muitas armas de lampião e coisas interessantes da época, né? Que o Luiz Torres fez um trabalho fantástico. Então, na parte de cultura, Palmeiras estava muito espaço na frente, de qualquer cidade do interior dela. O Vladimir é de lá, né? O Vladimir, que é da Tribuna do Sertão, filho de um grande intelectual também de lá. Lá nós temos o Ivan Barros, que foi promotor de justiça, um grande escritor, o Ivan Barros. Tivemos Valdemar Lima, escritor. A casa de Graciliano está lá preservada, como foi, né? O irmão de Graciliano Ramos era amicíssimo do meu pai, Clóvis Ramos. Graciliano que foi prefeito de lá, foi prefeito em Palmeiras. Papai tinha no irmão dele, um irmão também. O papai passou uma época muito difícil, teve muito apoio dessa família. Para você ter ideia, no dia que o papai faleceu, me levaram para a casa de Clóvis Ramos e eu passei um ano lá. Nesse tempo, o luto era fechado. Não tem esse negócio não. Mamãe, eu fiquei lá e um ano usando roupa preta. Quando era roupa preta, tinha que usar aquele fumozinho, que não sei se você lembra. Lembro. Né? E lá, mamãe, Neto, deixar ele voltar a assistir o filme, mas não. Só vai depois de um ano. Né? Tivemos um ano de luto fechado. Mas uma cidade assim que me conquistou. Andou cambaleante, hoje voltou a uma potência. Hoje é uma cidade linda, grande, com muitas faculdades, muitos estudantes de outros estados, um comércio muito bom, só tem problema de estacionamento. O problema não tem estacionar um carro, é gente de todo canto. E depois esses assaltos de banco, quebra-golo, pau da cinto, não tem mais, é em Palmeira, aí vai todo mundo para lá. Aí você imagine a movimentação. Mas é uma cidade que eu tive o prazer de chegar em Paris e ver o nome de Palmeiras dos Índios. Olha. Eu tenho que contar isso aqui. Como foi esse negócio? Eu cheguei, tinha um banco aqui no Brasil, que eu não sei que banco era aquele, aí ele dizia assim, eu vi primeiro na revista Seleções, e vi lá. Esse banco tem em Paris, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e até em Palmeiras dos Índios. Em Paris, eu fiquei impressionado. Que maravilha! Eu já tinha visto na revista Que maravilha! E até em Palmeiras dos Índios, né? Fiquei lá, tirei fotos, né? Uma cidade assim muito movimentada no setor de cultura, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco para frente. Quando picou a mula de lá, que a gente chama assim, né? Quando picou a mula, piquei a mula. Desse jogo que eu fiz, que o Edécio me chamou, eu vim para a Rádio Gazeta em 67. Já estudando, já para fazer o
Eu tinha parado de estudar. Aí cheguei aqui, fiz 2 faculdades, fiz agronomia e direito. Agronomia eu parei porque não tive condição de sair daqui, fazer solos em Viçosa, não podia sair, né? Aí fiz direito, só não fiz o exame de ordem. E vim aqui em 67, com muita dificuldade, abrindo a Rádio Gazeta, quem abria a Rádio Gazeta era eu, mas com um carinho muito grande da família Arnoldo de Melo, todos. Fernando, Pedro, senador, todos eles. Leopoldo andava por aqui, não? Não. Já andava fora? Muito pouco. Mais Fernando e Pedro, né? E na Rua do Comércio. Nesse tempo, a Rádio Gazeta era uma das maiores rádios do Brasil. Um cast espetacular. E eu fiz minha carreira ali. Aí comecei, e sempre muito prestigiado por eles, com a convivência de mais de 50 anos. Sem nunca ter sido advertido, multado ou chegado atrasado, nada disso, nada que pudesse comprometer o nome da empresa. Isso foi me dando uma estabilidade e uma credibilidade grande da empresa, que culminou com minha saída agora, porque eu quis sair, pedi para sair, já estava bom, né? E devo muitas atenções ao... Quantos anos ao todo de rádio? De rádio eu tenho 60 anos. Nossa. A minha idade de casado. Maravilha. Eu tenho 60 anos. Sim, vamos falar desse. Aí casou-se lá em Palmeira mesmo. Como é que foi? Como foi esse namoro? Foi indo para a rádio Cacique de Palmeira, que era lá no bairro, no final da Vieira de Brito. Minha esposa morava a uns 200 metros da rádio. E eu passava lá, dava uma olhadinha assim e tal. Foi o rádio que me enviou, me dirigiu até Edna. E casamos, graças a Deus. Temos 60 e tantos anos de casado. Foi o maior presente que eu ganhei na minha vida até hoje. Rapaz, que coisa maravilha. Boa, né? Temos 65 anos. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, 7 netos e 8 bisnetos. Nossa! Porque eu casei muito cedo, eu ia fazer 17 anos, eu tinha 16 anos. Né? Tenho 3 filhos, um é advogado em Palmeira, uma filha dentista, cirurgiã dentista em Palmeira, e outro não quis estudar, fiz tudo aqui. Botei no Marista, mas eu comecei, nunca me deu trabalho. Resolveu ganhar dinheiro por conta própria. É um filho que me telefona diariamente, nunca, papai, eu quero nada. A maioria, então todos eles se fixaram em Palmeira. Todos moram lá. Olha! Eu fui agora passar o dia da mãe lá, porque toda a festa eles vêm para cá, então fiquem aí, que eu não tenho jogo para transmitir, eu posso ir. Agora tiraram as algemas. Agora eu estou livre. Eu tô livre. Porque quem é cativo não ama, né? Então... Mas essa minha família é um presente de Deus, e minha esposa eu agradeço todo dia. Agradeço todo dia, porque não é brincadeira. Um casamento de 65 anos, eu não passo sem ela não passa sem o Arivaldo. Em casa hoje, na cidade que nós estamos, eu estou vigiando ela está me vigiando. Isso. E ali? Eu demorou também, lá em casa. Tudo bom, meu filho? Eu estou no gabinete, ela vai lá, está aqui, está tudo jóia. Vamos embora. Lá em casa com a minha Rita é assim também. Já vamos nos 40, e se Deus quiser, vamos chegar lá. Como diz o Matuto, nós já estamos meio dia para tarde. Nós já estamos meio dia para tarde. Então, mas se Deus quiser, vamos ver mais muitos anos. Porque ele é maravilhoso, é muito bom. Ela é muito católica, reza muito. E eu tenho também meus seus crevos, né? Minha família toda católica. Eu tenho pela religião católica um respeito muito grande. Enfim, sempre pesquiso, sempre leio. Gosto muito de ler. Hoje eu leio pela internet, né? No meu celular eu tenho livros espetaculares aqui. Leio por eles, se eu estiver numa viagem ou qualquer canto. Você lê pelo celular, me dá uma gastura da Não, eu consigo ler, porque eu viro as páginas mais assim, como se tivesse um livro. É verdade, aqueles programas que você sai assim, né? Aí leio livros espetaculares. Eu estou lendo agora um livro do Ariano Suassuna, muito engraçado, que é Sequia da Pedra. Romance da Pedra do Reino. Estou começando a ler. Passou 10 anos para fazer aquele romance. Eu tenho uma ação com Suassuna que eu nunca esqueci. Eu estava vindo do interior do Piauí, e no aeroporto de Teresina ele estava deitado num colchãozinho, que levava um colchãozinho, quando o voo demorava, ele deitava. Simples demais. Eu, quando fui lá, disse, doutor Ariano Suassuna, ele disse, eu sou o seu maior fã. Ele levantou, não faça isso, ele se levantou para me dar um abraço. Eu era um fã dele, ele era fantástico. Ótimo. E lá, não, eu estou aqui porque eu sei que o senhor está descansando, e a família ali em redor. Pois ele se levantou e disse, eu não esqueço nunca. Tá vendo? Foi uma maravilha, né? Mas olha, você disse uma coisa aí, que eu fiquei cá matutando, e eu venho matutando, e agora aproveitar para a gente comentar um pouco isso. A nossa geração, a minha,
você é um pouco depois, a sua então deve ter sido mais ainda acentuado isso. A nossa relação com o futebol sempre foi com o Rio de Janeiro. Eu acho que por causa da Rádio Globo, Mário Viana. Por exemplo, eu não encontrava ninguém que torcia pelo Santos. Pelo Santos todo mundo torceu por causa do Pelé. Mas time de São Paulo, hoje os meninos tudo torcem. Né? Torce até para os times da Inglaterra, da Espanha. Naquele tempo era só Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Eu sou fluminense. Então, era isso, né? Eu gosto muito do futebol do Rio. O Flamengo foi criado com a dissidência do Fluminense. Eu respeito muito. Eu sempre digo isso. Eu respeito muito o Fluminense. Eu digo para os meus amigos flamenguistas: olha, você é filho do Fluminense. Num dos jogos que eu transmiti de Fluminense, que ele perdeu a Libertadores, para o LDU, não faz muito terrível tempo. Aquilo. Eu estava lá no nem me lembre. Fiquei impressionado com o nível da torcida do Fluminense. É realmente a nata do Rio de Janeiro. É uma coisa impressionante. Entrava naquele rolo, compressor assim no Maracanã. É a elite do Rio de Janeiro, torce pelo Fluminense. E muita gente, e no Brasil todo. É um time muito simpático. Era o time do Nelson Rodrigues. Mas me diga uma coisa, vamos para o futebol agora. Aí você chegou aqui, né, lá você já transmitiu ali o futebol de salão e tal. E você já falou que foi fazer da pista, né? Como é que chama? O cara que fica atrás, né? E aí, como é que desenrolou a carreira de locutor esportivo? Como foi a sua história dentro da rádio? Do rádio ou da rádio? Isso é interessante. Houve um jogo no Butanja entre cronistas esportivos e árbitros. Esses jogos de Décio inventou lá. E colocaram uma pessoa aqui, que eu não vou dizer quem é, que não é, para transmitir o jogo da Gazeta. E eu estava jogando lá, brincando. Aí o cara não deu liga lá. Tutubiou. Desse Arivaldo vá, digo, nada, você é louco, rapaz, deixa eu me entrar. Não, você vai transmitir esse jogo agora, eu estou lhe pedindo, você, é uma ordem, vai. Aí eu não aguento mais. Aí fui transmitir o jogo, entre cronistas e daí começou a despertar, aí começaram a me botar para transmitir, aí chegou o Márcio Canuto, que foi importantíssimo na minha carreira também, e daqui a pouco já era locutor melhor de Alagoas, aí foi com aquela festa, a Rádio Globo atrás de me contratar. No meu lugar foi o Edson Auro, porque houve um jogo aqui de loteria esportiva, e naquele tempo tinha loteria, a rádio transmitia, veio jogar aqui o Palmeiras, parece. Eu, como a rádio não abria mão, eu transmiti local, por causa da audiência dela, aí o Reinaldo transmitiu o jogo para Tupi, e Edson Auro transmitiu o jogo para a Globo. E eu fui transmitir para cá. E Edson, menino brilhantado, eu fui embora e hoje está lá. Depois, Osmar Santos também veio me buscar. Quando me viu a transmissão, eu quero esse cara de todo jeito. Eu estava em São Januário transmitindo o jogo CCA e Vasco. Edson Mauro disse: Arivaldo, está na equipe de Ormado. Eu falei: como assim? O Ormado viu sua transmissão agora, está louco com você. Aí eu fiquei. Cheguei em casa, liguei para ele falou comigo: nós também, para a Argentina, para a Copa, a gente não pode mais me inscrever, mas você vem fazer os jogos de São Paulo. A Rádio Globo era na Rua das Palmeiras. Depois ele não ligou mais para mim. Não ligou mais. Ele ligava e ele não atendia. Eu morava na Gruta nessa época, na casa que residia o governador Guilherme Palmeiras, que saiu de lá para o Palácio. Na Gruta, de frente à mansão dos Bredas, ali na Gruta. Aí eu digo: o que é que está vendo? Foi a Rádio Gazeta, através do Dr. José Barbosa, que pediu a Valdir Amaral. Sabe, a gente tem esse locutor aqui, é um rapaz muito promissor. Não faço isso não. A gente vai ter condição de trazer um cara com a qualidade dele para cá e pedir essa chance. Eita! Só que depois disso, 2 ou 3 meses depois, eles fecharam o Esporte da Gazeta e botaram tudo para fora. Eita, olha, é a pessoa. Houve problema lá e não sei, fecharam. Fui para a Rádio Difusora. Mas isso não prejudicou em nada, porque eu não deixei de correr minhas vaquejadas, né, que eu adoro. Só parei quando quebrei a perna, corri vaquejada no Nordeste todo. É isso, você é por etapa, é por parte como esquartejador, como diz a história. Eu não sei se eu teria condição de morar Aí, nessa carreira, né, que uma carreira, né, de foguete, assim como você acabou transmitindo várias Copas. Eu queria que você contasse um pouco isso e algumas coisas que aconteceram, porque em Copa diz que é um lugar fértil para acontecer besteira, como diz a história. Eu transmiti a Copa da Espanha, da Alemanha, da França, do México. São 4 Copas. Espanha, França, Alemanha e México.
E Copa América, que é na América, em todos os países da América do Sul eu transmiti. E tive, no começo era um pool de emissoras que a gente ia. No primeiro pool foi pela Rádio Clube de Pernambuco, a gente transmitia o Jogo do Brasil, transmitia só os jogos. Aí conseguimos transmitir só isoladamente o Jogo do Brasil, porque os direitos são caríssimos, né? Caríssimos. Muito bem. Nas outras Copas a gente já teve mais a posição de cabeça de chave, ir lá e transmitir, foi uma maravilha. Na Copa da Espanha, eu fiquei na Gran Via, que é a principal via de Madrid, num hotel espetacular no 12º andar, e os colegas todos lá, de rádio. E tinha um colega meu, Rodolfo Sestrem, de Santa Catarina, um alemão, figura fantástica, você morria de rir com ele. Aí nós começamos a tomar vinho e tal, e tinha um show de Cone Francis, na mesma avenida da gente. Aí fomos ver o show. O Rodolfo já estava para lá de Bagdá, mas eu segurei a peteca aqui, ela começou a cantar, ele, cantas Granada! Era calado, não respondia nada. Eu digo, você não faça isso, pelo amor de Deus. E já vendo os seguranças já olhando para a gente ali, aí ele repetiu de novo, cante Granada! Aí ela parou, disse, um momento, por favor, em espanhol. E essa música é de Cone Francis, não é minha. Quem gravou foi Cone Francis. Aí ele levantou e disse, não cantas porque não tienes pulmão nem coração. Aí pegaram o Sestrem, tiraram do teatro na hora. Aí fui lá, porque lá é muito diferente, a cultura é muito diferente. E ele se cedeu, né? Na verdade. Aí levantou, deu um grito, tem uma voz bonita, não cantas porque não tinha esse pulmão nem coração. Saiu. Vem cá, tchau. Essa foi fantástica. Né? Então, dessas experiências todas, qual assim, que você guarda, a Copa que mais lhe... Foi a Copa do México. Foi a Copa do Pelas touradas que eu assisti, né? Esse louco tourada e... Me lembrava muito do meu pai lá, que a lágrima descia dos olhos. Eu ia toda a tourada que existia, as corridas... Na Espanha, né? Na Espanha. Eu pegava meu metrô na estação Antônio Becerra e saltava na Praça de Touros. Tinha uma estação lá. E assistia todas, quase todas. E fiquei impressionado com a tourada de cavalos, que eu não conhecia. Um touro miúdo, daquele valente, do mesmo jeito do pé, o cara não pega na rédea do cavalo, só as pernas assim. O boi vem, ele bate assim, o boi passa com as bandeirinhas, coisa linda. Eu fiquei impressionado. Ele montado no cavalo. Aí me lembrei de meu pai, que era um grande adestrador de cavalo na região dele. Papai era um craque de cavalo, com a rédea, tinha uma rédea fantástica. Ele tinha um poder de domínio muito inteligente. Eu disse, papai, e o cavalo sente isso, né? Papai tivesse aqui, morria de emoção, porque... Morria de novo, porque já tinha falecido, né? E eu fiquei impressionado com aquilo. Todo mundo saiu da tourada e eu fiquei lá, minha irmã e papai. Quando a gente entra, uma peceta, 2 pesetas, compra um assentozinho, para botar naquele que é tudo de madeira, de negócio duro, né? Cimento. Aí eu peguei aquela e fiquei. Aí me levantei assim, fiquei com aquela borrachinha na mão. Me lembrei de muita gente aí. Joguei assim, meu amigo. Quando eu joguei, muitas pessoas jogaram na hora de sair. Joguei assim pro outro lado, mas aí a polícia veio em cima de mim. Aí me deram um esporro da peste. Eu fiquei calado, né? Não podia falar. Eu só quis ouvir. Eu digo, não. Lá as pessoas jogaram, não se pode fazer isso. Tem chacar no seu centro, tá tudo bem. Aí fui embora. Esse foi uma coisa muito interessante. Outra foi o arraquejado de lá, se derrubou o boi com o rabo botando debaixo da perna. Fizeram uma festa para eu vir, mas eu cheguei atrasado por causa da transmissão do jogo. Coisa linda. Eu ia correr aquela festa, ia fazer, porque é diferente, é um cavalo só, ele pega o boi e bota o rabo da sai, o cavalo sai aqui, você derruba com a perna, não derruba com a mão. Nossa. Linda a festa desse, linda a festa. Eu cheguei lá, mas me anunciaram lá, o periodista brasileiro está cá, mas já tinha terminado. Mas, enfim, o México me deixou muitas emoções com essa. Entre outras, um encontro com o Lima Duarte lá. Assisti o autorado ao lado dele, quando estava em cartaz a novela que ele fazia assim, balançava a mão, né?
E ele com a criancinha dele, o filho dele, né? Um lindo menino assim dos 8 anos, e os caras, cadê a pocina, cor, não sei o que chamar. Aí ele começou, rapaz, não é possível, vou sair do Brasil, veio pra cá. E esse povo ainda... Aí se levantou e foi embora. Eu digo, não, me manda, deixa eu tirar pelo menos uma foto de você. Aí tirei uma foto com ele que eu tenho guardado. Essa foi uma coisa interessante. Né? E outros que acontecem, uma viagem dessa você tem. Mas aí você me deu uma oportunidade de fazer o link agora, né? Porque você começou a falar da lembrança do seu pai como adestrador de cavalos, das touradas, da vaquejada de lá que é diferente. E eu tenho uma memória afetiva de ter lhe conhecido também nessa área da vaquejada, porque eu morava ali no Prado, perto do Parque da Pecuária, na rua Rodrigues Alves. Então, aí eu ia sair ali perto do Centro Espírita, que tem ali, eu saía, e o cinema colonial, que ficava ali do seu Heraldo, né? Saía, fugia, às vezes minha mãe me procurava, eu estava lá, e vendo você, às vezes, narrar também. Era você, o Zé Maria. Zé Maria Melo da Costa. Zé Maria Melo também. E você correndo também. Arivaldo vai correr. E você falou do seu pai, então essa paixão pelos cavalos e pelo gado. Nós falamos aqui antes do Chico Tampa, então esse universo da vaquejada é um universo que você transitou bastante. Na minha vida, foi muito importante, Conta porque aí. Eu fiz as maiores amizades da minha vida em vaquejada. Eu corri em todos os estados do Nordeste, todos, e acabei fazendo um parque em Palmeiras em homenagem ao meu pai, Parque Arimaia. E, inclusive, na época, o governador Sulavi foi para a inauguração lá e tal. O papai era um exímio cavaleiro, um grande vaqueiro. Cavalhada eu também corria. Em homenagem ao meu pai, também corri. E comecei nesse negócio de vaquejada e fui me entusiasmando. Aí passei a vender cavalos. Eu comprava potros na usina Porto Rico. Ao doutor Denis, que lamentavelmente faleceu muito jovem. Era um genro do doutor Olival Tenório. E adestrava, tinha uma pessoa para adestrar. Quando o potro já estava em condição de eu montar, que eu nem ia levar aquelas pancadas. Aí eu montava e terminava de ajeitar e vendi cavalos, muitos cavalos. Tanto que minha mãe me chamou um dia e disse, meu filho, não deixe não. Mamãe deixar, não deixe não, rapaz. Você ganha tanto dinheiro que não deixe não. Aí eu continuei mais um tempo. Depois começou a aparecer muitos aras. Aí a coisa passou a ficar comum, né? Eu botei cavalo demais, eu parei. Mas eu ganhei muito dinheiro vendendo cavalos. Iniciados, porque essa é a moça de cancela, o boi sai, você pega com o cavalo educado, vai até lá ao fim, aí você escanteia. E uns servem de esteira, outros servem... Quando o cavalo, a gente puxa um boi que ele não aguenta, se enverga, aí você vai para a esteira. Não tem lombo, não tem lombo. Aí esse cavalo dá para a esteira. Isso aconteceu, você testava, você comprava 5 cavalos, 4 no máximo, 2 no máximo dava para puxar, 4 era para esteira. E eu fazia todos eles assim e ganhei muito dinheiro. Eu tinha o prazer de tratar esses animais. No meu parque em Palmeiras dos Índios, que ainda existe lá o palanque e tudo, que eu fiz tudo muito bem feito. E a vaquejada foi essa origem de meu pai. Meu pai corria também no mato, aquela corrida pega de boi no mato, foi um dos maiores corredores, com Clóvis Ramos, irmão de Graciliano Ramos. Os dois eram rivais no mato. Capoeiro, pau quebrando, e eles tudo encorado, sai lá na frente. É terrível aquilo, às vezes sai muito ferido, né? Perigo, papai e seu Clóvis eram os campeões. Diz que aquilo tem que correr bem próximo ao cavalo, né? Os arranjos, você tem que chegar e se deitando na cela, a gente chama na macineta da cela. E o boi parece que é criado para isso, criado solto no mato. Solto na caatinga, isso é do sertão mais, né? Ele é solto na caatinga, na capoeira, né? Dessa planta que tem espinho, de jurema. O jurema é um perigo, é cheio de mato e uma madeira forte. Que eu comprei muita estaca de jurema para dar numa fazenda que eu tinha aqui em Itaquarana. É uma madeira muito forte e o cavalo metia os peitos e caía o cavalo, caía aquilo. Eu nunca corri. Eu tentei uma vez, quando o cavalo botou a cara... Aqui não dá para mim, é melhor na pista. Agora na vaquejada, na cavalhada, eu corri vários anos com o doutor Paulo Como de Barros, um Paulinho, filho dele, a família de Barros, que é um esporte muito bonito, né? Da lança, né? De você. As posições da lança e tal. Hoje eu não faria mais isso, porque esse braço não dá a volta. Não faria mais. Está engebrado, mas corri muitas cavalhadas e tem essa história, essa parte da minha vida muito importante. A vaquejada vem de meu pai, a origem da família. Tinha uma Mainha também, lá de Quebra, corria muito bem, era um vaqueiro extraordinário. E da família Gaia, depois você começa a correr. A família Maia, que é
a estrutura de vaquejada e papai também corria cavalhada. Muito bem. Então, esse pedaço da minha história de jovem e adulto, já casado, me deixa muito feliz. Muito feliz. Chegou a ganhar algum prêmio? Porque no fim o cara... Eu não era top. Do top, não era da primeira linha, né? Não era um Chico Tampa, digamos. Não. Chico Tampa era fantástico. Eu puxando boi, nunca ganhei carro. Eu ganhei prêmios mais baixos. Mas batendo esteira, eu ganhei 3 carros. Olha! Ganhamos um em Maribondo, com o Antônio Vaqueiro, que era um mestre de vaquejada. Vi falar desse. Ganhamos um em Palmeiras dos Índios, foi o Maverick, na época do Maverick. Maverick. Minha mãe teve um. Aquele carro tinha de 4 cilindros e tinha o de 8 cilindros. Um avião, né? Um avião. E ganhamos um inclusive no consumo também, né? Mas na época ninguém se preocupava com gasolina. E ganhamos um em Arapiraca. Desses carros eu não fiquei com nenhum. Esses carros eu dei a esses parceiros que o Rio, que foram os que você fez esteira. Que precisavam muito. E eu dei, pode ficar. Tem profissionais daquilo, né, que viviam daquilo. Ainda hoje tem. Esse Antônio Vaqueiro depois ficou com o Zé Maria. Durante muito tempo, correndo com o Zé Maria, com aquele espetacular. Um craque. E aí fui, nessas vaquejadas você tem os amigos de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará. Eu tinha vaquejada lá em casa que não cabia ninguém aqui em Maceió. Porque eles não querem ir para o hotel, eu quero ir para casa do amigo. Não é porque eu não posso, não, porque eu gosto da safadeza do amigo. E lá eu fazia a mesma coisa. Não, você tem que ir para o hotel, que eu vou buscar você lá. Eu tenho muitas vezes. Quando meus filhos começaram a correr, já pararam. Aí chega, você é filho de quem? De Arivaldo, mas aqui não falta nada para você, não. Ainda tinham essa memória. Tem hoje é impressionante. Não, mas o rádio eu acho que tem um pouco isso. Me ajudou muito. Você não ouve o cara, você não vê, mas você ouve. Só que o rádio AM, quando acabou, tirou consideravelmente a força do radialista. Né? Porque, como você sabe, o público não sabe disso, mas nós sabemos, a transmissão de FM, ela é direta. Ela vai aqui, bate no morro ali e para. A do rádio AM, ela sobe, sai, desce, serra, sobe, sai, desce, serra. Por isso que a gente ouvia Rádio Globo aqui local, Rádio Tupi local, à noite. Aqueles rádios de válvula. Não precisava ter no rádio de Miudinense também, tu via à noite. Impressionante. Então a Rádio FM não tem. Eu vi até cá para nós, a Rádio Tirana, de Albânia, e a Rádio Moscou. Era proibido, o cara ia aqui. A rádio que eles transmitiam em português. Em português. Às vezes foram da Curtas, né? Rádio chinesa, tudo em português, né? O cara... Esse rádio formou, Alagoas teve uma rádio top, que foi a Rádio Gazeta, uma das maiores rádios do Brasil, a nível das melhores do Brasil. E o Rádio FM, que nós trabalhamos hoje, ele, além de não ter esse alcance, ele é mais um toca-músicas. A programação com o computador. É a discoteca. Se você quiser a rádio só com o computador, você tem. Né? Eu agora dirigi a rádio Palmeira FM de Palmeira, que é da minha família, de Edval Gaia. Eu botei de lá, me afastei, voltei agora para ser 15 anos. Mas eu fazia lá a programação AM, na FM, né? Que eu acho que as emissoras deviam fazer aqui. Tanto que no Rio de Janeiro a Globo mudou, perdeu tudo. A Tupi manteve, saiu da AM, foi para a FM com a mesma programação e a maior audiência do Rio de Janeiro. É um rádio mais participativo, né? Mais sério. Mais próximo do povo. E um rádio... A Rádio Gazeta era um espetáculo. Mas participa mais da vida do povo, né? Tá ali, tá na notícia, Me lembro do nosso querido... Como era... Aquele que falava... Tojal. Luiz Tojal. Luiz Tojal, que era repórter, né? Grandão. É uma pessoa maravilhosa, a gente brincava muito com ele. Mas tem um hiato aí nessa minha passagem pela Rádio Gazeta, que eu saí, fui para a Rádio Liberdade em Aracaju. Vieram aqui, falaram com mamãe, eu já casado. Dona Maneto, eu sou Raimundo Luiz, é um grande homem lá de Aracaju. Nessa época ele era o diretor da poupança, lá não é caderneta, era poupança na época. Ele foi secretário de Estado, homem de bem. Aí veio aqui. Eu vou levar Arivaldo, ele levar lá na minha casa, lá na Rua do Batistão. E o cara levar Arivaldo para lá. A senhora pode estar, o pai dele sou eu lá, pode deixar. Aí eu fui para lá. Passei lá quase um ano. Aí o pessoal daqui para a Gazeta, não era uma festa. Mas eu sempre querendo voltar para cá, né? Não faltou nada lá. Aí apareceu a TV para fazer Flávio Cavalcante lá.
na TV Sergipe. E eu tinha um programa aos sábados, na TV Sergipe, que era uma cópia, medidas as devidas proporções, de Flávio Cavalcante, com calouros, com jurados, com banda, com orquestra. E fiz esse programa uns 6 ou 8 meses, além de ser contratado lá para uma agência de publicidade muito boa, da Bahia. Eu gravava e ficava no plantão lá todo dia, 1 hora, não tinha eu ir embora. Passei uma vida de rei lá. O diretor da rádio, todo final de semana, me pegava com ela para a gente sair, quando a gente quisesse ir. Nesse tempo, o point lá era a boate Cotiguiba, que era no centro de Aracaju. Cotiguiba é um time de lá, como uma espécie de negócio de boate, de zoada, que eu nunca gostei disso, mas a gente ia, porque... Então, era festa, né? Eu tive um apoio maravilhoso. Aí vem a radiodifusora e me contrata para eu voltar. Veja só. Eu digo, rapaz, Marivaldo, volta. Todo mundo reclama que você está emitindo o jogo. Eu digo, tá certo, mas eu voltei. Quando eu salto do aeroporto para os Palmares, está Décio Lopes e o senador Armando Melo. Aí, eu vim pela Dart Herald da Transbrasil. Você lembra? Lembro. Marivaldo, eu digo, rapaz, eu estou vindo aqui para a Rádio Difusora. Para onde? Para a Rádio Difusora? Desculpe, você não se rapaz, eu não posso, acertei com o Guilherme Braga, está tudo certo lá, para ir para lá. Não, mas quem vai falar com o Guilherme, o senador disse, você não vai não, você vai para a Gazeta. Aí me levaram para a Gazeta. Rapaz, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando que ia ficar mal visto, mas não fiquei. E eu estou já espirrando, vou ter que espirrar. Espirre! Eita! Tá vendo? O espirro sempre é bom. Mas a gente corta isso, né? Não pode nem cortar. Pode deixar o cara espirrando, mesmo que gente espirra. O ser humano espirra. Eu mudei de destino na chegada do aeroporto. Essa é uma história também interessante. E fiquei até poucos dias quando eu pedi para sair. A ligação com a organização é tão grande que eles não deixaram eu pagar sequer meu curso de direito. A Organização das Mulheres fez questão de pagar, tá vendo, no SESMAC, né, o meu curso de direito. Eles gostavam muito de mim, toda a vida, todos eles. Né? E eu saí de lá do jeito que entrei. Com amizade, com carinho. Isso é que é bom, né? Você está sempre... Tem uma contribuição muito grande na emissora. Eu tinha um programa na Rádio Gazeta da Roberto. Nosso Gilberto Lima. Gilberto tá lá o Gilberto Lima se afastou da rádio, mas eu contratei eu mesmo. Foi para ficar no meu lugar no dia a dia. E graças a Deus eu continuo trabalhando. Mas ele, nesse processo, ele acabou afastado da rádio. É um menino de ouro. Menino de ouro. E ele hoje voltou, está de novo ligado ao Timácio, porque eu fiz um trabalho lá para ele ficar e ele está. Graças a Deus. Que maravilha, que maravilha. É um filho que eu tenho. Agora, você foi um cara muito laureado. Quer dizer, tenho sorte aqui, porque o seu passe é muito caro. Né? Pra você vir aqui por personalidade, isso é negócio do Pedro Bial. O Pedro Bial já ligou e disse, não, Arivaldo vai aí. Não, senhor, não quero comprar o passe dele. Então, algumas homenagens que você recebeu, né? E que é bom isso, porque tem aquele negócio, que se quiser falar por mim, fala em vida, né? Porque o resto é flores depois, né? Eu fui muito Mas você, conta aí dessas homenagens que você disse que sente muito orgulho delas. Comendas, a calçada da fama. Rapaz. Meus pés estão lá próximos dos pés de Pelé. Olha! Eita! Engraçado. E então o ginásio de esportes foi o prefeito Cícero Almeida, um grande fã meu. E depois do ginásio que eu tive essa prangina aqui. Fiquei no hospital do coração, mas até hoje estou sobrevivendo. Não tive nada, ia botar como é que chama? Catete, Não, stent, sei lá, aquelas... Não botaram. Não precisou. Eu entrei em parafuso na hora que foram botar e ficou por isso mesmo e eu estou aqui. Com muito prazer. Então eu tive essa homenagem linda que é o ginásio, né, que já quiseram tirar várias vezes, porque alegam que Arivaldo está vivo, que o Mascador está vivo. Eu digo, se quiser tirar, eu não pedi para botar. É verdade. Uma coisa interessante, viu, Paulo? O cara vai dizer assim, olha, a festa é ali no ginásio fulano e tal, antigo Arivaldo Maia, não sai mais. Claro. Né? É como o Rei Pelé não deixa de ser o Trapichão. A gente chama Rei Pelé o Trapichão. Que eu acho um absurdo que aquelas iniciativas eu sempre fui contra. Cheguei a dizer, no meu programa, no Campo do Arivaldo, e no meu blog, dizer, isso é falta do que fazer. Um deputado que já não está mais nem na política, ele querendo mudar o nome do Estado, mas porque ele não pediu para fazer isso. Né?
Ele foi um oferecimento do governador, na época, Lamenha Filho, né? Fez isso com ele. Que, aliás, Pelé, como comentarista, esteve do meu lado na Copa do Mundo do México, na cabine ao lado, assim. A gente conversando, todo jogo conversando. Na Espanha, rapaz. Na Espanha. O México foi 70. Não. Na outra Copa, o México teve outra teve Copa. Duas, é mesmo. Quando você fala México, eu fico pensando em 70. Teve o terremoto, né? É verdade. É verdade. É verdade. Faltando 5 minutos para o jogo terminar, ele botava aquele boné que desabotou aqui, e aí... Então você conheceu o Edson Arantes e o Pelé. E entrevistei os dois, né? Porque ele falava sempre como o Edson Arantes ou como Pelé. E na inauguração do Rei Pelé, ele era, na época, Relações Públicas do Banco Industrial de Campina Grande, que nem existe mais. Aí houve uma coletiva aí. E o Haroldo Miranda, grande Haroldo Miranda, um radialista fantástico, um mestre nosso, foi comandar a entrevista. E aí, leva Arivaldo para fazer uma pergunta. E eu fui lá, esperando a minha vez. Aí, Arivaldo Maia, da Rádio Gazeta, narrador esportivo Pelé. Falei, não, mano, ele é uma simpatia, Pelé. Me diga uma coisa, rei, chamei até de rei. Quando você soube que daria nome ao estado de Maceió? Pela nossa grandeza geográfica, que não pode ser comparada com a grandeza lá de São Paulo, você imaginava que o estado fosse dessa estrutura? O estado, na época, era considerado o mais moderno da América Latina. O único com iluminação própria para gravar tape colorido, vê só. Aí ele disse, bela pergunta. Não esperava de jeito nenhum. Tanto que, quando o avião sobrevoou a primeira vez, eu pedi ao piloto que sobrevoasse de novo para eu ver outra vez. Eu tomei um susto. Ele deu outra volta. E aí se dirigiu para o aeroporto, dizendo, Pelé, está satisfeito? Estou. Só que a gasolina acabou. Porque se contei isso aí lá de lado, ele disse, eu lembro dessa história. Eu contei isso aí lá, nessa outra Copa do México. Que maravilha. É muita história, muita história. Que maravilha. Mas eu acho que a grande homenagem que você recebe, e o radialista tem isso, é o reconhecimento do seu ouvinte. Isso né? é importante. Porque, assim, não se fala em esporte em Alagoas sem falar em Arivaldo Maia. Graças a Deus, eu tenho aceitação. Que sensação você tem com essa... Eu fico, rapaz, às vezes até assim, sem acreditar, fica até num banco, numa feira de banco, o cara conhece minha voz, Arivaldo, eu não saio da fila. Eu não saio. Hoje já sou idoso, eu posso sair. Mas antes eu não saía. Arivaldo, se eu for falar no telefone, a pessoa conhece na hora. É Arivaldo Maia. É ele que está falando. Repara que popularidade eu atingi. Por causa do rádio. O dono da voz. O dono da voz. O estádio Rei Pelé, eu transmiti o jogo de abertura ali. Passei o som para Jorge Cury. Eu fiz o Reinaldo trabalhou, o Edson Mal trabalhou de 8 às 10, eu trabalhei Reinaldo de 10 às 12, eu de 1 às 4, foi 5, e passei o microfone para Jorge Cury ali. Como é o nome da sua esposa? Edna Ferreira Maia. Dona Edna, que não nos escute, mas a voz do locutor, ela exerce sobre todos, mas especialmente sobre as moçoilas, ela exerce um fascínio grande, aquela voz. Então, teve algum episódio de gente ligar para o rádio, quem é, não sei o que lá, porque eu sempre vejo aqueles ouvintes que falam, né? Eu sou apaixonado. Até filmes que contam isso, normal, de pessoas que ficam apaixonadas pela voz. Pela voz. Edna Deus me deu Edna sem esse problema de ciúme. Ainda bem, isso é um problema ruim. Porque para a profissão que você estava era complicado. Hoje meu telefone, ela não pega nele para fazer nada, ela nunca se preocupa, ela não tem ciúme nenhum, eu brinco muito com ela, eu digo, olha, eu tenho um menino, vocês têm que saber que eu tenho um filho lá em Cabrangulo. É mentira, né? Ela não ela tem essa grande vantagem, raríssima. Mas diga aí, você não quer falar, mas sempre tem isso, né? Isso é uma coisa de praxe. É o normal. Os homens admiram e as mulheres ficam... quem é aquela voz? Porque não existia o contato do ouvinte com o visual. Se apaixonava pela voz. Às vezes, você não é um caba bonito, mas às vezes o caba era fake, só abrir. Aí a menina, tanto que teve esse problema. Esse encanto, às vezes, quando você encontrava, a pessoa quebrava, porque era. Muita gente teve que conhecer lá na rádio. A rádio da Ruto começa aqui, levar presente. Levar toalha, levar cesta
de bolos e doces, iam lá. Esperaram o programa terminar, quando eu saía, estava lá 4, 5 pessoas. Eu digo, rapaz, porque eu não tinha televisão para ver, né? Eu tinha ouvido rádio, senhoras, jovens. Você é da época do rádio-teatro e você chegou a transitar aí no rádio-teatro? Eu participei, aqui mesmo na Gazeta, a gente fazia rádio-teatro com um programa cômico muito bom, que Jorge Vilar escrevia muito bem, mas eu nunca participei. Jalão Cabral fazia, e Elson Ávila fazia, eu nunca fiz. Cláudio Alencar, eu acho que Cláudio fazia Alencar, também. o craque. Eu era assessor de Cláudio Alencar. Lima Filho. Lima Filho, na direção de programação da Gazeta, comercial da Rádio Gazeta. Cláudio era uma figura fantástica, né? E quando começava a rir, não se controlava mais. Tinha essa coisa engraçada. E era uma voz linda que ele tinha, colocação de voz muito bonita. E eu tinha essa vantagem com o que Cláudio tinha. Eu não forço a voz. Eu sei usar o diafragma. Eu, quando não sabia, eu tive que operar a garganta, tive que operar as cordas vocais. Cheguei em Aracaju, essa rádio de verdade era muito ruim o som, e eu forçava gritando, criei calos nas cordas vocais. Aí tive que fazer uma operação aqui com o meu querido, inesquecível doutor Djalma Breda, um médico fantástico. Grande. E não tinha uma lente aqui. Meu irmão estava terminando medicina, estava fazendo mestrado em São Paulo. Disse, olha, Geraldo, manda comprar essa lente que não tem. O Rupp foi embora, o navio que tinha aqui, o navio Rupp, e eu fiquei sem essa lente. Aí mandei comprar. Aí a lente chegou aqui, quando eu estava na mesa de operação aqui, que eu começaram a eu digo, lábio já seco, né? Aí eu digo, cadê? Doutor, a lente está no Hospital do Brasileiro emprestada. Eita! Aí o doutor deu, como é a história? Essa lente é de Arivaldo, ele manda buscar urgente isso lá, manda um carro, manda dois, um atrás do outro. E eu fiquei lá, mas eu não alterei. Aí fez isso, 3 meses eu estava transmitindo futebol. Olha. E aí passei a saber usar o diafragma, falar sem forçar a minha voz, né? Enfim, o meu instrumento de trabalho eu passei a saber utilizá-lo e a poupá-lo de certas coisas na véspera de um jogo. Eu sempre gostei de chegar, o jogo é 5, chegar a 2, porque isso é importante, né? Claro. E sempre fui um profissional muito dedicado, claro. Isso é importante. Fazendo a leitura do jogo, eu não fazia o dia a dia. Não ia para treino, não ia para nada. Aí eu chegava 4 horas antes do jogo, 3. Pegando informação. Aí sentava ali, conversava, como é que tá isso aí? Eu chegava no ar, zerado. Agora, eu sabia que ia ser assim. A gente tinha que ter uns 5 programas. A gente está perto de terminar. E eu não quero terminar sem a gente mostrar aqui as fotos que a gente conseguiu com muito trabalho, né? Para a gente ver um pouquinho e depois a gente termina. Certo. Vamos rodar as fotos aqui para a gente... Olha... Isso aí eu sou 30 anos da Rádio Gazeta, está o Júnior de Costa, já faleceu, de boné e óculos aí, Gilberto Lima atrás dele, e Augusto César do outro lado, de helicóptero. Augusto César! E aí foi uma homenagem. Isso aí eu apresentando Vanderlei Cardoso em Palmeiras, em 67, era o Roberto Carlos da época, no Ciro Palácio, isso aí, no Ciro Palácio. Isso aí é minha esposa agora do Dia das Mães, olha a Dona Edna aí. Dona Edna, um beijo pra senhora, viu? Gente finíssima, presente de Deus. Isso aí foi na homenagem que a Rádio Gazeta me fez, a Gazeta Web, com a história da minha carreira, aí, recentemente. Aí foi transmitido futebol no Rio Pelé, onde eu passei. Aí eu estou em Frankfurt, na Alemanha, transmitido Brasil e França. O Brasil perdeu o jogo por 1-0. Frankfurt, na Alemanha. Isso aí. Aí eu estou transmitindo off-tube. O que é off-tube? É você transmitir pela televisão, nos estúdios aqui da Rádio Gazeta em Maceió. Isso aí eu correndo vaquejada. Esse boi eu puxei, ele não caiu direito, mas levou uma tapa boa. Levou uma tapa boa. Tá bom, fim de apego. Estava começando a correr vaquejada nesse tempo em Palmeiras, no Parque São José. Aí a minha família nos deu 25 anos de casado. Vamos ver Primeiro quem são aí. O doutor Pedro Gaia, à esquerda, com Marta, com minha irmã Leia. Pedro, que é o provedor do Hospital de Palmeiras. Mamãe no centro, ela faleceu lamentavelmente, recentemente. Eduardo Gaia, meu irmão, que é anestesista do Hospital dos Negros faz muitos anos. Vera, de cá, minha irmã. Embaixo eu e Edna, nessa festa de 25 anos de casado.
meus queridos irmãos. Maravilha, maravilha. Então fizemos uma panorâmica boa. Arivaldo, eu queria te agradecer muito por esse momento aqui. Eu acho que para mim é assim, um momento afetivo. Muito obrigado. Porque eu, embora fosse muito ruim de futebol, mas não tinha quem não torcesse, quem não assistisse, porque era uma forma de diversão também, né? O rádio era diversão nossa. Então, eu tenho a sua voz bem marcada, a sua, a de Odete, Reinaldo, do Jalon, da Odete Pacheco, que eu ficava com a raiva, porque dela... do programa, porque era bem cedo e era o programa que eu acordava para ir para a escola com aquele aquele sabiá e eu digo, Maria, minha mãe, Paulo, tá na hora dele, Então, essas pessoas fizeram parte, vocês fizeram parte assim da minha vida, né, auditiva, e eu me inspiro muito também, essa coisa de usar a voz, tentar usar a voz bem, né, mas também tive problema, viu? Você fala totalmente. Então, te agradecer muito, rapaz, por essa, e que a gente, daqui a uns 10 anos, a gente faz outro para contar esses 10 anos como foram. Fora do rádio. Fora do rádio. Eu quero dizer a você o seguinte, eu sou um grande fã do seu trabalho. Pense no cara que gosta do seu trabalho. Ele vai empatar comigo. Eita, danoso. Adoro o seu trabalho, o seu cuidado com a cultura alagoana. E você, que é uma pessoa maravilhosa, que tem esse cuidado. Esse programa e outros que você tem de cultura. De cultura. Esquecemos do Valdemir. Valdemir, rapaz, que é essa bancada aqui, rapaz? Valdemir Rodrigues, para encerrar, se tiver tempo. Não, tem tempo. O Fragoso, se não tiver, ele arruma. Pronto. Valdemir Rodrigues chega lá na rádio, eu não ia para a reunião do Timaço, nunca fui. Porque ele sabia que eu estudava em casa. Aí Valdemir disse, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, narradores. Arivaldo Maia vai chegar aqui com a bengalinha. Aqui que é a Rádio da Gazeta, e vocês não vão botar de volta para trás. Vocês são os responsáveis no livro de adiante, todo mundo. Eu nunca esqueci disso. Então, o nosso beijo também, ao final desse programa, o nosso beijo à família do nosso querido Valdemir, que eu assumo essa bancada, toda vez lembro dele aqui, né, que é também um jornalista brilhante. Então, a gente está encerrando por hoje aqui esse Personalidade. Eu espero que vocês assistam às reexibições e assistam também pelo YouTube, lá pelo YouTube da Assembleia. E eu coloco lá também no YouTube do Alagoas Arte e Cultura, tem uma playlist lá com as personalidades. Até o próximo programa.